Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elias Boone, tenho 56 anos e sou fazendeiro aqui no meio do nada, onde o deserto encontra o esquecimento. Antes de começar essa história, me faz um favor, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Agora, deixa eu te contar sobre a noite que mudou tudo. A noite em que ela apareceu, ela sentiu o gosto de sangue antes mesmo de ver de onde vinha. Metal e poeira encheram sua boca. Uma mão áspera empurrou seu rosto contra a terra. Outra voz riu em algum lugar atrás dela. Sirva o homem ou morra de fome no escuro. Sadilin tinha parado de implorar há semanas. Implorar só fazia eles sorrirem. 3 anos naquele porão lhe ensinaram que o silêncio era mais seguro que a misericórdia. Mas naquela noite, o mundo lá em cima se abriu em pedaços. As botas do marido dela trovejaram escada abaixo. Uísque numa mão, um cinto na outra. Você ainda acha que pode fugir? Ele sibilou. Sadi não respondeu. Seus olhos encontraram a tesoura enferrujada perto da caixa de madeira. Quando ele estendeu a mão para ela de novo, ela se moveu. Um som, um suspiro, depois nada. Ele caiu sem dizer uma palavra, seu peso esmagando a lamparina no chão. A chama beijou a palha e o quarto gritou com o fogo. Sadi tropeçou através da fumaça, descalça, olhos ardendo. Atrás dela, a casa começou a morrer. Cada passo era dor. Cada respiração um castigo, mas ela não parou. A noite do deserto a recebeu como um tapa frio. O vento uivava através da areia sem fim. Ela correu até suas pernas esquecerem o que era correr. As horas se confundiram. O sangue secou em suas mãos, preto sob a luz da lua. Quando o amanhecer chegou, ela não tinha mais certeza se estava viva ou se já era um fantasma. Seu vestido grudava na pele, rasgado e pesado. Ela seguiu o som de um rio que não existia. Então, através da névoa, ela viu uma forma, uma cabana, um homem. Por um momento, ela pensou que era outra alucinação. Ela se arrastou para mais perto, um passo de cada vez, até seus joelhos cederem ao lado de uma pedra plana. O homem se virou ao som. Ele era alto, grisalho nas têmporas, olhos afiados como aço de inverno. Eu, Elias Boone, tinha passado metade da minha vida fugindo do que eu costumava ser. Quando vi aquela mulher desabar, minha mão se moveu instintivamente em direção ao rifle perto da porta. Então eu ouvi a voz dela: "Não pare, por favor." Ela estava tremendo, sangrando, apavorada. Eu congelei. Por um longo segundo, nenhum de nós respirou. O cabelo dela estava emaranhado com sangue e poeira, o rosto mal visível sob a sujeira. Ela tentou se arrastar para longe, não de mim, mas do medo que ainda a possuía. Eu recuei devagar. Minha voz saiu baixa, cuidadosa. "Não vou te machucar, senhora." As mãos dela tremeram mais forte. Lágrimas cavaram linhas limpas em suas bochechas sujas. "Eu só não posso ser tocada, nem mesmo pela bondade." Eu senti algo se torcer no fundo do meu peito. Eu tinha visto corpos, visto sangue, mas não esse tipo de quebrado. Me ajoelhei a alguns metros de distância, ainda dando espaço a ela. "Deixa eu te ajudar." Ela balançou a cabeça, sussurrando. "Você não pode ajudar o que já está morto." O vento do deserto se levantou, erguendo areia através da luz do sol que morria. Eu a observei lutar para ficar de pé. Sua respiração veio curta e rápida, do tipo que significava que o corpo estava desistindo. Ela tentou de novo, sussurrando para si mesma. "Eu posso fazer parar. Eu só preciso de algum lugar quieto." Aquela palavra me atingiu mais forte do que qualquer bala jamais atingiu. Eu tinha vindo para este deserto pela mesma razão. Para desaparecer, para esquecer, para viver em silêncio. E agora o silêncio me encontrou de novo, sangrando na minha porta. Olhei para o horizonte. Ainda não havia cavaleiros, mas as marcas atrás dela diziam que alguém viria. Eu tinha 2 escolhas: deixá-la morrer ou abrir minha porta e trazer a morte para dentro. Os olhos dela encontraram os meus, verde pálido, sem esperança, mas ainda vivos. Eu suspirei,
Recuei e acenei em direção à cabana. A porta está aberta. Entre quando estiver pronta. Ela olhou para mim, depois para o chão, depois de volta para mim. Seus lábios se separaram como se fossem falar, mas nenhum som veio. Em vez disso, ela rastejou para frente, devagar e tremendo, para dentro da sombra da minha casa. Fechei a porta atrás dela, o som ecoando como uma promessa que nenhum de nós entendia ainda. Do lado de fora, o vento morreu, o deserto ficou imóvel. E em algum lugar distante, um único coiote começou a uivar. O que eu realmente estava deixando entrar naquela noite? Uma mulher morrendo ou o passado que jurei ter enterrado? A cabana cheirava a fumaça e madeira velha. Coloquei uma panela de água no fogão, mantendo meus olhos longe da moça. Ela sentou perto da porta, fraca demais para se mover, olhando para o chão como se fosse a única coisa em que ela confiava. Quando trouxe um cobertor para ela, ela se encolheu. Parei a alguns passos de distância, coloquei no chão e disse suavemente, para o frio, você não precisa pegar. As mãos dela tremeram antes de ela alcançá-lo. Obrigada. 2 palavras, pequenas, mas reais. Eu assenti, voltei para minha cadeira perto da janela. Lá fora, o deserto se estendia como um oceano de poeira, quieto e sem fim. Servi 2 copos de água, deslizei um pela mesa. Ela não bebeu, apenas olhou para o vapor como se isso a lembrasse de algo muito distante. Depois de um longo silêncio, a voz dela saiu áspera, quebrada. Você acredita no inferno? Levantei o olhar. Já estive lá algumas vezes. Isso a fez sorrir. Só um pouco. Então ela disse, eu não quis dizer o tipo da Bíblia. Quis dizer o tipo que um homem constrói para você. Uma fechadura de cada vez. Não disse nada. Ela puxou o cobertor mais apertado ao redor dos ombros. Eu o matei. Meu marido. Não era para acontecer, mas aconteceu. Os olhos dela brilharam à luz do fogo. Ele me manteve no porão por 3 anos. Disse que estava me ensinando obediência. Toda noite ele me fazia esquecer quem eu era. Ela fez uma pausa tremendo. Parei de implorar depois do 1º ano. Implorar o fazia rir. Eu rezava em vez disso. Mas Deus parou de responder também. Olhei para o fogo. Não disse a ela que estava tudo bem. Não disse que ela estava perdoada. Apenas deixei ela falar. Quando ele ficou bêbado naquela última noite, ele me disse que eu nem valia mais a pena bater. Eu me lembro de ver aquele par velho de tesouras. Não me lembro de muito depois disso. Apenas fogo e o som de nada. Ela tomou um fôlego lento. Como se a própria história fosse veneno deixando seu corpo. Acho que não sou bem-vinda em lugar nenhum agora. Me levantei, fui até a prateleira, peguei uma lata de uísque, despejei uma pequena medida no copo dela. Bebê, vai ajudar com o tremor. Ela hesitou, depois bebeu. A queimação na garganta a fez tossir, mas ela não parou. Finalmente falei, você fez o que tinha que fazer. Isso não te faz má. Ela olhou para mim como se quisesse acreditar nisso, como se não tivesse ouvido essas palavras em uma vida inteira. Lá fora, o vento bateu nas paredes de novo, suave mas firme. Os olhos de Sadi começaram a se fechar. Ela lutou contra isso, sussurrando. Se eles me encontrarem, vão me matar. Encontrei o olhar dela, calmo, mas afiado. Então é melhor garantirmos que eles não te encontrem. Os lábios dela se separaram, o medo piscando de novo. Quer dizer que eles já estão perto? Não respondi. Apenas olhei pela janela, mandíbula apertada, olhos se estreitando na escuridão. Porque lá fora, algo se moveu. A noite ficou mais fria, mais pesada. Eu não tinha me movido da janela. A lamparina queimava baixa, pintando linhas através do meu rosto, profundas e gastas. Eu podia ver agora poeira subindo no horizonte. 3 cavaleiros se movendo devagar, firmes. Não o tipo que passava, o tipo que vinha procurando. Virei para Sadi. Ela estava meio adormecida, o cobertor puxado até o queixo, o rosto calmo pela primeira vez desde que ela chegou. Pensei em acordá-la, depois não acordei. Em vez disso, verifiquei meu rifle. O som do metal deslizando de volta foi suave, mas final. O tipo de som que dizia que uma linha acabava de ser traçada. Minutos depois, cascos bateram na terra do lado de fora da cabana.
Uma voz áspera gritou. Boom! Sabemos que ela está aí dentro. Você a entrega e seguiremos nosso caminho. Abri a porta devagar, uma mão descansando fácil no meu cinto. Os homens lá fora pareciam todo tipo de problema com que eu costumava andar. 3 cavalos, 3 armas, 3 olhos mortos. Falei calmo. Vocês cavalgaram um longo caminho por uma mentira. O da frente sorriu. A palavra é que a moça matou o marido. Estamos apenas fazendo o trabalho da lei. Inclinei a cabeça. Já vi o trabalho da lei. Não me pareceu muito com justiça. O sorriso do homem desapareceu. Você está escondendo ela, Boom. Dei de ombros. Talvez eu esteja apenas cansado de homens que acham que são donos de outras pessoas. O homem cuspiu. Então você está no nosso caminho. Minha voz caiu baixa como o trovão antes da tempestade. Estive no caminho a vida toda. Ninguém viu quem sacou primeiro. 3 tiros racharam através do silêncio. Quando a fumaça se dissipou, apenas o vento continuava se movendo. Eu estava lá parado, ainda de pedra, meus olhos duros, meu peito subindo devagar. Virei de volta para a cabana. Sadi estava na porta, olhos arregalados, mãos tremendo. Você os matou, assenti. Acho que velhos hábitos morrem mais devagar do que eu pensava. Lágrimas encheram os olhos dela, mas não de medo. Ela caminhou para mais perto. Parou a alguns metros de distância. Eles teriam me levado de volta. Olhei para o horizonte de novo. Ninguém está te levando para lugar nenhum agora. As palavras ficaram pesadas, mas gentis. Ela engoliu em seco. Por que você está me ajudando? Encontrei o olhar dela. Porque alguém deveria ter feito isso há muito tempo. O silêncio encheu a cabana de novo, mas desta vez não estava vazio. Parecia respirar depois de anos debaixo d'água. Lá fora, o céu estava ficando prateado. E manhã estava chegando e, pela primeira vez em anos, Elias Boone não sentia vontade de fugir. Servi 2 xícaras de café. Coloquei uma na frente dela e sorri só um pouco. Bebe, você vai precisar. A parte difícil ainda não acabou. Se você ficou aqui até agora, obrigado por ficar com a história. Vai lá, pega uma xícara de chá ou café e me diz que horas são aí onde você está e de onde você está me ouvindo. E se você quer ouvir o que acontece depois, nesse rancho tranquilo, aperta esse botão de inscrever, parceiro. Você não vai querer perder o que vem por aí. O sol subiu devagar naquela manhã. Fiquei na porta olhando para os 3 montes frescos de terra atrás da minha cabana. Eu já tinha enterrado homens antes, mas não assim. Não com uma oração no peito, não com alguém observando da janela. Sadi estava sentada lá dentro, enrolada no meu casaco velho, as mãos ao redor de uma xícara de café fumegante. Ela parecia menor à luz, mas os olhos dela eram diferentes agora. Não eram mais selvagens, apenas cansados. Quando entrei, ela disse baixinho, você não precisava fazer isso. Coloquei meu chapéu na mesa, poeira subindo dele. Talvez não, mas eu quis. Ela olhou para mim como se não pudesse acreditar que alguém diria isso por ela. Você nem me conhece. Dei um pequeno sorriso. Não preciso. Eu sei como é ser caçado pelos próprios fantasmas. Os lábios dela tremeram. Você já parou de fugir? Despejei mais café na xícara dela. Só hoje. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que parecia paz, não medo. Tirei algo do meu bolso. Uma pequena cruz esculpida em cedro velho. Pendurei de volta na parede, bem acima do suporte do rifle. Então coloquei minha Colt Peacemaker embaixo dela, mão firme. Sadi me observou. Aquela arma me salvou. Assenti. Talvez, mas algumas coisas não são feitas para serem seguradas para sempre. Ela olhou para as próprias mãos. Não tenho muito para dar de volta. Inclinei a cabeça. Então dei o que sobrou. Naquela tarde, quando o sol mergulhou vermelho através do deserto, Sadi caminhou até a beira da varanda. Ela segurava algo na mão. Um pequeno feixe de lavanda seca que ela tinha encontrado no meu armário. Ela amarrou com um barbante fino e pendurou perto da minha cama. Para quê? Perguntei meio sorrindo. Para o perdão, ela sussurrou. Para nós dois? Não respondi. Não precisava. O cheiro de lavanda encheu a pequena cabana, suave e limpo, como um novo começo fingindo ser comum.
Lá fora, coiotes chamaram em algum lugar distante. Dentro, nenhum de nós se moveu, e pela primeira vez, o silêncio pareceu uma escolha. Mas quando a noite caiu, olhei para o horizonte de novo, e o que vi ali mudaria tudo. Não, espera, não havia nada lá, nenhum cavaleiro, nenhuma poeira. Apenas o deserto, finalmente em paz. A manhã chegou devagar e gentil. O cheiro de café encheu a cabana. Sentei perto da janela, observando a luz rastejar pelas tábuas do chão. Sadi cantarolava uma melodia quieta enquanto assava pão no pequeno fogão. Pela primeira vez em anos, a cabana soava viva. Não era risada ainda não, mas era algo próximo. Olhei para o rifle pendurado sob a cruz de madeira, bem onde eu deixei. E ao lado dele, a lavanda que ela tinha pendurado dias atrás, ainda exalando aquele aroma suave e limpo de paz. Nunca falamos sobre o fogo, mas às vezes, quando o vento soprava do sul, eu ainda podia sentir o cheiro de fumaça. Do porão, dos homens enterrados atrás da colina. Não precisávamos falar. Cada nascer do sol que escolhíamos acordar aqui juntos era um tipo de perdão. Às vezes, Sadi sentava lá fora, observando o deserto ficar dourado. Eu trazia café para ela, ficava ao lado dela e não dizia nada. O silêncio tinha se tornado nossa linguagem. Bondade, nossa forma de falar. Anos depois, as pessoas nas cidades próximas sussurravam histórias sobre um rancho tranquilo, onde uma mulher de olhos gentis vivia com um velho cowboy que não carregava mais uma arma. Diziam que ninguém realmente sabia o que os uniu, mas qualquer um que parasse lá saía com o estômago cheio, o coração mais quente, e uma sensação estranha de que talvez segundas chances fossem reais afinal. Uma vez eu disse a ela, a gente não escolhe o que nos quebra, mas com certeza escolhemos o que construímos depois. Ela sorriu para mim naquele dia, olhos brilhantes, voz firme. E o que construímos, Elias? Olhei para o horizonte, algo que vale a pena ficar. O vento se moveu através da grama, devagar e quieto. E assim o deserto finalmente descansou. Então agora, enquanto você está aí sentado ouvindo, talvez com uma bebida quente na mão, deixa eu te perguntar, se a vida te desse mais uma chance de recomeçar, você aceitaria? E se aceitasse, com quem você construiria isso? Se essa história te tocou, mesmo que só um pouco, dá um like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje à noite. E se você ainda não se inscreveu, vai lá e aperta o botão. Tem mais histórias esperando por você aqui no Rancho Tranquilo. Agora me diz nos comentários, que horas são aí onde você está e de onde você está me ouvindo? E antes de eu ir, eu quero agradecer de coração por você ter ficado até aqui. Eu percebo que muitos de vocês assistem tarde da noite. Por favor, cuida de você. Descansa quando precisar. Essas histórias vão estar aqui amanhã. Se cuida, amigo. Porque sabe de uma coisa? O Oeste era cheio de violência, poeira e homens que acreditavam que força vinha do punho ou da arma. Mas a força de verdade é encontrada na escolha quieta de proteger, de cuidar, de amar. Cicatrizes podem ficar, mas elas podem nos lembrar não só da dor, mas da sobrevivência. Deixamos o fogo nos definir ou nos levantamos dele mais fortes do que antes. E talvez essa seja a lição escondida nessa história quieta, que às vezes basta um ato de misericórdia para mudar uma vida inteira. Que o amor nem sempre ruge. Às vezes ele simplesmente fica. Então antes de você ir, deixa eu te perguntar isso. Quando foi a última vez que você desacelerou o suficiente para ver alguém que precisava de um pouco de bondade? E se aquele pequeno ato pudesse mudar tudo? O vento se moveu através do campo, suave como um sussurro. E lá, na varanda daquele rancho perdido no meio do nada, duas almas quebradas aprenderam que às vezes o fim de uma história é apenas o começo de outra. E essa, meu amigo, é a história de como o silêncio encontrou sua voz, de como o deserto encontrou sua paz, e de como duas pessoas que não tinham nada construíram tudo. Até a próxima história, parceiro. Que o seu caminho seja sempre iluminado e que você nunca esqueça. Sempre há espaço para mais uma xícara de café numa mesa onde a bondade mora.